Vamos ver os gols. E o Memphis tem gol aí, ó, hein? É ou não é, Versa? Tem gol e um piscinão legal, né? O primeiro jogo, 84 minutos, e esse outro aí, como você disse, 101 minutos. Então, deu um gol, uma assistência e 185 minutos. Acho que ele foi bem utilizado, assim, em termos... Eu achava que, para quem estava tanto tempo longe da seleção, aí a gente vê vários recortes ali de jornalistas holandeses, uns até tirando sarro, pô, mas chamou ele de novo, será que vale, não sei o quê. Eu imagino que ele tenha deixado uma impressão melhor para todos esses caras. Claro que aí acabou caindo depois, tal, sempre fica ali. Mas é incrível, no primeiro jogo estava vencendo, ele é substituído, 2, 3 minutos depois sai o gol de empate da Espanha. De novo ele saiu e aí o time acaba, ele nem bate pênalti, nada. Mas eu acho que ele deixa uma boa imagem e a informação que a gente apurou ele deixa hoje a cidade à noite de Valência, porque o jogo foi lá, o segundo jogo, chega amanhã no Brasil e aí inicia a sua preparação para a final de quinta-feira. Os seus demais companheiros, os 4 outros convocados, jogam à noite amanhã ainda, mas ele já estará no Brasil. Como a gente falou aqui antes, até na semana passada, ele seria o menor dos problemas, porque, como bem o Arnaldo disse, a data FIFA na Europa ela é mais decente do que a nossa. Eles grudam 20 e 23 e deixam um espaçozinho antes e um espaçozinho depois para a volta. É a nossa que é espaçada desse jeito. Os caras têm tempo de um jogo, de 20 a 25 de um jogo para o outro. Olha, sinceramente, em vez da Conmebol ajudar, e a FIFA, deve ser FIFA também, enfim, ajudarem nesse sentido a América do Sul, ao espaçar tanto de um jogo para o outro, ela atrapalha os clubes na volta. O modelo, quem define, Versa, a FIFA diz assim, vai ter 10 vagas para o Brasil. Aí quem decide quem vai, como disputa, como joga, é o Brasil. Não é a FIFA, entendeu? Então, é a autonomia da Confederação Sul-Americana de Futebol de fazer o que ela quiser. Ela dá os dias e a Conmebol escolhe encaixa. Isso, se a Conmebol disser assim, olha, a partir de hoje vai ser moedinha. Jogou a moeda, caiu aqui, pá, ali e tal. Vai o Versa, vai o Arnaldo, o Brasil tá fora, que é o Pachecão aqui do meu lado, que é brasileiríssimo, a Nama, a seleção brasileira, né? O Tiras tá fora, é assim que funciona. Não tem jogo, coisa nenhuma e acabou. Agora, por que tem jogo pra caramba? Por causa disso aqui, ó. Ah, sim. Pra você entregar a grade de com menos jogos. Claro. E poderia, como disse o Vessone, juntar um pouco mais os jogos, não precisava ter uma distância. Dessa forma que a Conmebol faz, é péssimo também para os clubes europeus que têm jogadores sul-americanos. Verdade. Porque eles vão até o talo na data FIFA e tem que voltar. Muitas vezes, alguns técnicos eles nem colocam os sul-americanos na rodada de final de semana, a próxima, né? Próximo final de semana. Porque eles chegam na quarta ou quinta. Pô, o jogo e tinha tem jogo que ser sábado. Quinta e segunda, não terça. Segunda, exatamente. Pois é. É isso. Segunda Estava resolvidinho. Segunda já melhora bem. Seria bom. Pô. Podia ser quinta e domingo, inclusive. Pô, não é que muita domingo, coisa. dia 9. mínimo muito segunda-feira. apertado, depende, é muito apertado. Segunda e quinta. Tá, segunda e quinta Já seria estava bem não é? melhor, né? Não tava? Exatamente. Mas também os clubes não têm muita força. Ah, não, falar, nessa hora teria que ser a Conmebol mesmo. Não, então, mas falar, Comebol, dá um jeito aí, aperta um pouco mais. Se a Europa consegue, por que a gente também não claro, faz aqui? exatamente. Todo mundo com voo fretado e tal, daria para fazer. E eles chegariam a mais para fazer uma preparação melhor para os seus jogos. Claro que os dois mais afetados é por culpa também de... Aí vem o Massa, né? Como ele sempre disse, é culpa de calendário estadual, porque quem vai jogar no final de semana, na teoria também está tranquilo, certo? Joga amanhã, o jogo é só no final de semana, Brasil, está tudo bem. O problema é que existe 2 gigantes que vão jogar e vão se matar na quinta-feira. Na Europa, muitos dos campeonatos voltam na sexta, né? E não no sábado. Ah, tá. Então aí já, para quem joga na eliminatória sul-americana... Então, mas olha que legal, para os jogadores holandeses. Jogaram domingo, vão ficar... né? Mas no caso dos paulistas é o pior dos mundos, né? Sim. Então, vão voltar sexta, beleza. Aqui aconteceu uma aberração de protelar a final de um estadual para depois da FIFA. A culpa é da Federação Paulista de Futebol. O resto lá, o Flamengo. Tá os caras lá, mas não vai jogar a final. Sim, O Internacional, tá os caras lá, mas não vai jogar a final. O baiano foi um problema, né? Que os caras jogaram sem os jogadores. E detalhe do Corinthians, o agravante para o Corinthians calhou de jogar Venezuela e Peru na Venezuela, que é a pior logística, às vezes até espaço aéreo fechado para avião fretado. Então, calhou de ser pior, porque você jogo no Paraguai, pô, em 2 horas você está em São Paulo.
Só que ele calhou de ser um jogo com 2 titulares na Venezuela, entendeu? Ó, os números do Memphis, hein, no jogo de ontem e também na data FIFA. Olho na tela. Memphis Depay contra a Espanha, jogo de volta, data FIFA, hein? 7.6 de nota SofaScore. Minutos jogados, 101. Na data FIFA toda, 195. No jogo de ontem, 1 gol. E, não, peraí, tá me confundindo aqui. Não pode ser 0 gol. É 1 e 1. Na verdade, ali é 1 também. Isso. Passes decisivos, nenhum ontem, mais 3 na data FIFA toda. Finalizações, 2 no gol ontem, 2 e sendo 2 no gol. Ao todo, 3 e 3. Drible certo, 2 e 3. Desarmes, nenhum e 2 ao todo. Faltas sofridas, 4 e 5. Que tal a data FIFA do Memphis, o Vessa? O torcedor sempre ficava esperando a hora que ele saía, para ele poder sair sem se machucar, né? Acho que todos os torcedores ficavam pensando nisso. Nesse caso, o torcedor do Flamengo, por exemplo, sofreu lá vendo o Arrascaeta com suspeita de lesão. Lesão, acabou de informar o Flamengo, o De La Cruz não, mas o Arrascaeta teve uma lesão muscular. Então. Por isso foi desconvocado. O De La Cruz não teve lesão, mas foi desconvocado. Deu um alívio, mas o Arrascaeta se machucou. E já tinha o Gerson, né? Já tinha o Gerson, vai fazer novo exame de imagem, não está descartada a lesão. A lesão. Fala, Massa. Então, no caso dele, é não ter tido nenhuma lesão, jogou os 2 jogos, fez um gol, deixa uma boa imagem. Eu acho que ele volta melhor, assim, ele volta mais confiante para fazer a decisão, na minha visão. O que você ia pontuar aí, Massa? Não, o Flamengo a gente vai falar depois, mas só para lembrá-los. Estas contusões do Flamengo não são normais. Tá? Não, o Arrascaeta vinha machucando bastante, né? Então, mas ele foi cuidado, né? Até Ele ele e o De La trabalho Cruz. especial. Operou, saiu, lembra? Ele e o De La Fez Cruz não operação. entraram na rotatividade dos demais, foram com cautela, né? Mas o Flamengo vem tendo muita lesão muscular mesmo. Não foi feito um trabalho especial, não estou louco. É, Foi feito um trabalho especial com o Arrascaeta com o e De La Arrascaeta. Cruz. Ele até foi retirado da De La Cruz temporada não sabia, passada mas- para fazer a operação, lembra? Isso. Operou, tudo, né? E ele saiu no primeiro tempo do jogo do Uruguai contra a Argentina, substituído pelo De La Cruz, mas ele já saiu, deu para perceber que era lesão, então agora está confirmada a lesão do Arrascaeta. O que o torcedor do Flamengo espera é que, com a experiência que ele tem, ao sentir, sei lá, um mínimo sinal que podia abrir, o músculo ele sai. Saiu. Para não abrir. Mas Talvez é possa aquilo, ser né, isso. Vessa, é aquilo. Você acha que o Memphis se poupou? Não. Uruguai e Argentina não se poupa. Vai. Não. Aí, né? no caso, é Não, poupar o o Gerson, próprio corpo. O Gerson vai falar, não quero O jogar. Gerson, O cara não, jogou. o Gerson que foi. O né? Gerson insistiu para continuar em Insistiu. campo. Então, jogar. mas não é compreensível. Claro. Que faça isso? É. Claro. Dá pra entender. Não é culpa do cara. O cara tá lá para vestir a camisa da seleção, ele vai fazer o máximo que puder. O que mais, Vessa? Mais preparação para esse jogo de quinta-feira, que tá todo mundo empolgado aí. Quinta-feira, o Corinthians tem 2 jogos seguidos sem sofrer gols, é isso? O time tem aquela, não só essa de sem sofrer gols, o que era mais difícil, né? O time está tomando muito gol, quase todo jogo tomava gol, mas calhou aí dessas últimas 2 partidas sem tomar. Também confia muito que pode fazer gol, né? Todo mundo que caiu em Itaquera no ano tomou 2 pelo menos, todos os jogos. Todo mundo tomou pelo menos 2 gols, seja Paulista, Libertadores, enfim, caiu lá, tomou 2 gols, acho que o torcedor também confia nessa possibilidade aí de o Corinthians poder, ao menos, fazer gol e aí dar trabalho para o Palmeiras ter que fazer mais, né? Faz um, tem que fazer 2, aquela coisa toda. A ver como todos os caras vão voltar. Então, eu falei do Memphis, que está tranquilo. Mas os outros 4 não. Os outros 4 jogam hoje à noite, amanhã à noite, Tá bom. tendo que voltar. Alguns vão voltar na quarta, quem der tempo mais rápido, e aí faz um mini treino. Só que vai ter, eu acho que há a possibilidade de alguns voltarem na quinta, no dia do jogo. E aí vai direto para concentração. Porque Quem? esse jogo da Venezuela Venezuela, e Peru. 25, como que você bate no Brasil, talvez 26, até a noitão? Vai direto para concentração e não treina, porque no dia do jogo não se treina, é mais para descansar. Então é um agravante, e o Palmeiras tem o problema desse lance dos uruguaios. Como o Bielsa é muito louco, ele leva o cara e não leva pro jogo, corta. O cara que é cortado no segundo jogo pode ser titular, mas ficou até fora do primeiro. Então o próprio Palmeiras tem dificuldade aí para entender o que esse cara passa na cabeça dele. Por exemplo, os 3 do Palmeiras foram cortados do jogo da Argentina. Nem no banco ficaram. Só que eles podem ser titular no segundo jogo. Que é na porque Bolívia. porque ele é assim.
Ele é assim, então até para você controlar os caras no Uruguai, tá difícil. O Abel até ironiza na coletiva, eu não sei o que vem de lá, porque ele faz uma coisa diferente. O jogo do Uruguai com a Bolívia é mais cedo, né? O horário brasileiro, 5 da tarde. É o primeiro jogo da terça-feira. Mas mesmo assim, é lá no céu, não é La Paz, é mais alto. É lá alto, 4 mil. E aí tem que ver como é que, se os serão escalados, se vão jogar muito tempo, como é que vai ser o efeito. De fato, vou difícil tentar ver saber. se o Palmeiras tem algum avião lá para buscar os 3. Porque compensaria, pegar 3, compensa. Compensa. O jornal O Tempo publicou agora, meu querido Eduardo, mandei aqui, VaptVup pro Arnaldo. Sabe qual é o salário do presidente da CBF? Quanto? R$ 383.600. Por mês? É. Tá bom, hein? 5 milhões por ano com o 13º. Tem E ainda, terceiro. ainda leva mais R$ 1.700.000 De bônus. da FIFA, porque faz parte do conselho. Então, cara, é isso aí. Tá Isso bom? daí é salário para, tipo assim, o cara da Microsoft no Brasil talvez não ganhe tudo isso. Com certeza. Dessas grandes, gigantes empresas, o cara fala 8 línguas, o cara tem mestrado, o cara tem 1 milhão de coisa e não deve ganhar tudo isso daí. Só Você pra gente ter uma imagina noção. quanto custa, quanto vale para um presidente de federação receber uma indicação do Edinaldo para ser um representante na FIFA, Bom, um conselheiro? Você imagina quanto Claro. vale isso? Nossa. a possibilidade, né, da candidatura do presidente da Federação Paulista ser uma oposição, ela morreu logo no início. O Reinaldo Carneiro Bastos vai compor o governo Edinaldo. Claro. São 27 federações, 20 clubes da Série A, 20 clubes da Série B. Todo mundo votou no Edinaldo, aclamou o Edinaldo. Presidente até 2030, não teve nenhuma resistência. Quer dizer, ele vai... Ótimo, a hora que ele começar vai- a choradeira, não, porque né? comeu, porque a CBF, não sei o quê, porque Esquece. foi prejudicado, né? eu Vamos sempre lembrar. falo. Vamos lembrar. Aclamação, todo mundo aplaudiu. Batemos palma lá, entendeu? Todo mundo. Então, mais 4 anos, mais 5 milhões por ano, mais 20 milhões de reais. Tá bom, hein, Edinaldo? Só que Mais cincão. detalhe, se todos os clubes não votassem nele, como as federações têm peso 3, não bastaria. Sim. Os votos das federações são maiores do que os do clube pelo peso 3 contra peso 1 e peso 2 desses clubes. Então também não adiantaria muito, Então, né? mas aí- E é muito louco, por exemplo, com todo respeito, a federação do Piauí é peso 3 e o Flamengo, do tamanho que ele é, tem peso menos. É loucura isso. Claro. Entendeu? É loucura, mas é assim que é o sistema que é feito. Então, agora eu pergunto, Mas em os tese, clubes ficam naquela situação. Por que os clubes não fomentaram uma candidatura? Então, nós perdemos o X, o Ronaldo. O dia que o Corinthians decidir virar SAF, eu sou o comprador. Ele. Arrumo o dinheiro no mercado e vou adorar fazer e envolver o torcedor. É resolver a dívida do estádio e é só olhar para frente com um orçamento grande. O Corinthians fatura dinheiro e organizado vai faturar mais ainda, disse o Ronaldo em entrevista ao Charla Podcast. E aí a Gaviões falou assim, não estamos à venda não. Não foi isso? Foi automático, né? Na hora que o Ronaldo disse isso, a Gaviões soltou depois um comunicado dizendo que o Corinthians não estaria à venda. Ô, mas fala aí, Vessa. Vende, o Ronaldo assume, que tal? O medo do torcedor do Corinthians, eu não vou falar pelo torcedor todo quem sou eu, mas por parte da torcida quando você olha a figura do Ronaldo, é muito difícil de você não lembrar que faz parte o Andrés, sempre esteve com ele, tanto que o Andrés o contrata, enfim, os dois fazem história juntos no Corinthians, obviamente naquele final dos anos 2000. Então o torcedor fala, o Ronaldo está falando, porque aí ele vai arrumar o dinheiro no mercado e vem o André junto e tal. Então por isso que normalmente quem pegou bronca disso, pegou por conta disso. O Ronaldo, ele nunca dá ponto sem nó. Ele sabe o que pode ser, o que rende muito dinheiro e o que não rende muito dinheiro. Então quando ele pega o Cruzeiro na baixa da baixa da baixa, e paga o mesmo valor, por exemplo, do Cruzeiro que o Vitor Roque foi vendido do Atlético Paranaense para o Barcelona, foi praticamente 400 milhões, a mesma coisa, meio surreal isso, né? Um clube do tamanho do Cruzeiro, na época, ter valido quase a mesma coisa que um jogador para o Barcelona, ele sabia que depois ia vender e agora vendeu por não sei quanto, muito mais. Lucrou. E o absurdo, e tem um dinheiro enorme para receber do Pedrinho lá, o dono do mercado. E por que ele fala isso do Corinthians? Porque o Corinthians, com todos os defeitos, com todos os erros, com administrações péssimas, ele fatura 1 bilhão. Alguém já fez esse raciocínio?
o Palmeiras faz tudo certinho, tá tudo organizado, faz tudo bonitinho e tá comemorando a maior arrecadação da sua história, 1,2 bi. O Corinthians faz tudo errado e fatura 1 bi. Você imagina se esse clube tivesse uma organização, um bom trabalho, tudo sendo feito de maneira correta. O quanto que qual é a margem desse clube de crescimento? É a mesma do Flamengo. 1,5 bi. 1,5 bi, 1 bi 600. Você entende? Então, ele não dá ponto sem nó. Ele sabe o tamanho do potencial e quanto que ele poderia arrecadar e que o mercado viria ele, ajudaria ele, sei lá, quando ele fala em mercado, para onde ele iria. Mas, só que isso aí remete ao Andrés, aí pega mal o torcedor. Já não, Ronaldo, obrigado, tal. Eu não sou contra a SAF, eu sou desses que eu não falo, clube associativo é melhor, não. Eu queria gente organizando esse clube. Se é de SAF, se é do Corinthians, os do Corinthians não estão aparecendo, pelo contrário, só estão afundando o clube financeiramente na maioria deles. Então, se vier outro cara de fora, sem amarras, sem aquela coisa de clube social e organizar, eu não me importo se é com SAF por trás ou não, eu só queria alguém que pudesse colocar esse clube nos trilhos, seja com SAF ou não. Mas não está no horizonte do Corinthians. Não. Né? Tá no horizonte. Pô, isso tem que passar por conselho, depois do conselho, Assembleia Geral, tem todos aqueles trâmites de estatuto que... Pela característica, talvez seja um dos clubes mais difíceis de acontecer. Sim, pela força da torcida. Por tudo, Por todas as coisas. Mas, enfim, Ronaldo, você gostaria do Ronaldo ali? Chega lá, eu quero comprar. Que tal? Bom, ó, essa discussão de SAF no Brasil, a gente pode entender já com a experiência que a gente está vendo, né? O que é a SAF? O que é a sigla disso? Sociedade Anônima do Futebol. Então, ela foi criada no Brasil porque muitos clubes gigantes estavam em insolvência, morrendo, né? Financeiramente. Vasco, Cruzeiro, especificamente, esses dois. Botafogo. Né? Botafogo, perfeito, também. Então, aí a gente, como é um processo muito novo, normalmente, quem vem participar disso com um clube que está quebrado, né, vai pagar barato. É assim na vida. Sim, certo? claro. Se o Arnaldo quer comprar meu carro e ele sabe que eu estou quebrado, estou precisando de grana, eu vou pedir 10, ele vai mandar 7, paga à vista, paga na hora, faça o Pix, leva. Porque você está quebrado, você está com problema financeiro. Se você está bem, você pede 12 e ele que pague seus 12. Ou então vai para 11, fechou, entendeu? E não 7. Agora, existem modelos, como o do Bayern de Munique, por exemplo, que são modelos em que você respeita a tradição do clube, que você coloca dinheiro novo no clube para buscar o desenvolvimento do time, do clube, né? Seja lá o que for, qual é a característica do seu clube, e que é possível se desenvolver um clube de futebol com dinheiro extra, sem vender, sem ter um dono. Você passa a ter um conselho, que é um conselho, vamos dizer, gestor, que vai administrar um orçamento e fica o Corinthians com 51% e esse conselho com 49% por causa do investimento que vai ser colocado lá. Isso ainda, eu não sei, não tenho conhecimento se isso já aconteceu no Brasil. Tem o Cuiabá, que é uma família, que tem uma empresas fortes por trás, é diferente. Agora, existem já, o Belintani tem feito isso com alguns clubes. Você só pode ter uma SAF, você não pode ter duas. Então, como aconteceu com o clube mexicano. Exato. E acho que ele tem 4, uma em Londrina, Bahia, ele tem várias, né? Qual que é a ideia dele? Num raio de 500 quilômetros no interior de São Paulo, é você investir neste outro modelo associativo, né, onde você põe o dinheiro, busca a melhoria do clube para buscar aquilo que todos nós sabemos que temos aqui ainda sobrando, que é a mão de obra ou pé de obra barato. Então, existem vários modelos que podem ser feitos. Agora, de fato, é impensável você imaginar que o Corinthians foi comprado. Não há como. Até porque não há como governar no Corinthians com este modelo que existe de Gaviões da Fiel, com a influência que tem dentro do clube.
Nem Entendeu? Nem o pergunta- Flamengo tem isso. O Flamengo não tem isso. O Corinthians é o único time onde a Gaviões da Fiel manda no clube. Se ela quiser, o Augusto Melo cai fora amanhã. Certo? Sim. Não é assim? Eu estou mentindo? Não, Então, assim mesmo. então é muito difícil trabalhar com isso. Agora, é possível sim, né? O Corinthians poderia trabalhar um modelo, né, que tivesse, que fosse autossustentável, com investidores trabalhando nesse conselho gestor, aonde 51% é do presidente que foi eleito pelo clube social, como é o modelo hoje. Entendeu? Então, E a pergunta que é sempre muito difícil, né? Quanto vale? Nossa. Nunca ninguém consegue responder isso com tanta clareza. O que se fala é, normalmente uma empresa vale 5 vezes o seu faturamento bruto. 5 bilhões, então, Corinthians, seria esse o valor? Eu posso achar pouco, você pode achar muito. Então, é muito duro você encontrar um valor que você fala, ih, agora está pagando... isso aí justo." é o Isso é bem difícil. valor, cara. é o mercado que coloca, cara. Isso é bem difícil. Depende, por exemplo, no caso do Palmeiras, quais ativos entram nessa discussão? Então, tem isso, tem Né? tudo isso. Entre aspas, a SAF, ela vai ter acesso aos recursos do Allianz ou não? Isso fica para o clube associação. Isso, é. Tem que ter uma série de coisas que você pode negociar e conversar.